A paz do Senhor, tudo bem? Como vai? Estamos com a lição na semana que vem, isto é, essa semana, né? É dia 17, agora, domingo. É muito bonita a lição, muito boa, né? Serve até para evangelizar. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É o tema da lição. O texto bíblico básico, capítulo 2, versículo 14 até 19. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, porque estamos um tempo rápido assim, né? Porque ele é a nossa paz, versículo 14, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiro nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Meus amados, a gente está com essa lição que serve até para evangelizar, muito importante. A gente vê que Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele faz uma colocação da parede de separação que estava no meio. Isto é, essa separação tanto é física como é espiritual. Os judeus tinham essa separação total dos gentios. Só quem poderia entrar no templo era judeus para adorar, oferecer sacrifício. Se por acaso visse ali um gentio significa aquele que não é judeu, tivesse um acesso ali, entrasse ali, estava escrito no muro, né, que era proibido entrar. O muro tinha 1,5 m por aí de altura e tinha aquela exigência de, se alguém entrasse, tinha pena de morte para este. Era levado ao centurião e ali era classificado como uma pessoa que desobedeceu aos mandamentos e que não poderia entrar e poderia ser morto até, pena de morte. Então, Paulo levou um grego lá no capítulo 21, capítulo 21, versículo 28 a 30, a gente vê Paulo levando, a gente vê esse comentário, Paulo levando esse grego lá, e entrou, e para os judeus, quando viu Paulo ali com aquele gentio para eles, né, tinha aquela exigência toda, quase matavam Paulo. Foi preciso o centurião acudir Paulo e levar, e tirar ele dali. E Paulo foi acusado de transgressor dessa lei, dos mandamentos, da lei cerimonial. A lei dos mandamentos é justamente aquela lei moral, a lei moral, junto com a lei cerimonial. A lei moral, ela permanece, exceto aquela guarda do sábado, do versículo 4, do quarto mandamento, né? Não poderemos mais pagar esse sábado, esse foi para os judeus. Também a lei cerimonial, quando ele diz, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, desfez, né? Que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então é como se duas pessoas tivessem brigado, como estavam os dois povos, da parte dos judeus, e chamasse e disse, olha, vamos fazer as pazes, vamos reconciliar isso aí, vamos resolver isso aqui, o preço vai ser pago, e Cristo paga isso aí, num só sacrifício, uma vez por todas. Ele faz esse povo se unir dentro da palavra evangelizada. Atos 10:36, que foi dada aos judeus para evangelizar o mundo, né? E nessa observação, a gente vê que Paulo foi acusado dessa forma e foi levado a situação complicada. Ficou 2 anos em Cesareia, depois mais 2 anos
em Roma. E a vida de Paulo foi essa aí. Com essa acusação, foi aí que ele foi preso e foi levado, depois de 2 anos, foi levado para Cesareia de Judá, depois foi levado para Roma. Com essa acusação. Então, dentro desse tempo pouco que a gente tem aqui, a gente traz assim: a cruz foi um lugar em que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Todo o argumento da lição caminha justamente para isso. Ali Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. A gente pode abrir em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e ler uma palavra a esse respeito. 5:19 de 1 Coríntios, está aqui, de 2 Coríntios, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tá certo? E só porque somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconciliei com Deus. Nós somos embaixadores de Deus na terra. Nós somos representantes. E a gente faz esse papel de trazer o mundo a Cristo. Né? Os gentios agora, como os judeus, é um povo só. Um só corpo. Não é? Então, nesse ponto aqui, no primeiro ponto, a gente trata logo com isso. Sobre essa reconciliação. O primeiro tópico pontua justamente para isso. Ele desfeia a inimizade entre os homens, mostrando que a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu a ordenança, que eram agentes de inimizade entre judeus e gentios. Eram muitas ordenanças. A lei cerimonial tinha muitos detalhes. Mas Deus fez com que, na cruz de Cristo, os judeus, gregos, todos, tivesse a ousadia agora de entrar. No capítulo 9 de Hebreus a gente vê isso. Lá para o versículo 4, 5 a gente vê isso. A gente já vê todo o texto ali. O segundo tópico explica que pela paz de Cristo fez um novo homem, deixando claro que a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus. O que é paz aí? Paz significa comunhão com Deus. E a união entre os povos. Essa nova humanidade tem a paz com Deus e uns com os outros. Nesse sentido, a mensagem do cristão deve ser proclamação de boas novas da paz, conforme Atos 10:36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, está escrito lá. Na verdade ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, gregos, judeus, o mundo, todos que receberam foram chamados filhos de Deus. E a gente sabe muito bem que essa acepção acabou. No texto ele fala, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito. Qual é a lei que rege agora? É a lei do Espírito. Né? Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí. A ideia, a mensagem de Paulo era Cristo, porque Cristo, porque Cristo, porque Cristo, porque ele sabe quem é Cristo, não é? Ele diz tudo assim, a face de Jesus Cristo, em Cristo eu tenho isso, em Cristo eu tenho aquilo. Assim já não sois estrangeiros, porque ele fala aqui, nem forasteiros, mas concidadão dos santos. Quer dizer, você faz parte da família, você agora é povo de Deus. Povo separado da parte de Deus para ser um só povo. Estava longe, ele falou, diz assim, e vindo ele evangelizou a paz, os que estavam longe e os que estavam perto. Quem estava perto? Os judeus. E a ideia dessa reconciliação, nos tópicos que já foi passado aqui, o terceiro tópico diz, pela cruz reconciliados com Deus num só corpo. Né? Cristo se fez maldição por nós. Todo aquele que era morto na cruz era considerado maldito. Maldição e de profunda humilhação. Lá em Hebreus 12:2 a gente vê sobre isso.
que quem era morto no madeiro era assim. Por quê? Porque o réu era açoitado, né, por um chicote de várias tiras, né, ossos nas pontas, Marcos 15:15, a gente vê isso. Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Era uma humilhação, né? Mas ele se fez. Os gregos, uma palavra muito boa aqui, veja. Porque essas são as razões. A cruz era escândalo, vê que coisa linda, para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1:18 diz: a palavra da cruz é loucura para aqueles que parecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 1 Coríntios 1:23 já começa a falar sobre isso. É escândalo para os judeus, né? Como é que o Messias morreu dessa forma? Como é que o Cordeiro assim? Eles tinham essa ideia que o Messias viria de outra forma. Mas é escândalo para os judeus e era loucura para os gentios. Capítulo 15 de 1 Coríntios fala sobre a ressurreição. Ele não só morreu, mas ele ressuscitou para a nossa justificação e está vivo. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso Senhor. Ele morreu, mas ressuscitou. Morreu, mas está vivo. Morreu e está conosco. Aqui. Tá certo? 1 Pedro 2:24, para acelerar, 2:24, para a gente fechar, 2:24 de 1 Pedro, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Pedro cita aqui uma passagem, lembrando aqui 53 de Isaías, é o profeta messiânico. Porque ereis como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma, que é Jesus. Ele é pastor, é o bispo, é o que está na frente. Então por que temer? Por que temer? Nós fazemos parte, somos reconciliados com Ele, estamos com Ele e Ele está conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Um só povo agora, um só Senhor, um só mediador. Ele está, a ira de Deus, e por causa dos pecados, estava sobre nós. E foi cravada na cruz de Cristo. Toda a ordenança. A cédula de separação, Ele rasgou. Os principados, os inimigos, as hostes espirituais da maldade, passaram por humilhação. Achava que não ia dar certo, mas deu certo. Achava que não ia chegar. Eu já disse na última aula que em português, lá na hora da morte, ele disse, está consumado em português. Está consumado. Mas, em grego está, ele disse, ele escreveu assim, tetelestais, que significa, a nossa paz foi feita, continua sendo feita e sempre será feita. A nossa paz foi feita, continua sendo feita e sempre será feita. Então você tem paz com Deus. Então você está unido com Deus. A inimizade acabou. Tanto de Deus com o homem, como os judeus com os gentios. Isto é, no que está valendo. Se o judeu ainda pensa assim, não é? É outra coisa. O problema dele. Mas a palavra é uma só. A lei é uma só. A lei que rege agora é a lei do Espírito, do Novo Testamento, que Cristo trouxe. Fechando, Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Reconciliação é paz. É a nossa paz. É a nossa reconciliação com Deus. Você era forasteiro e eu. E agora somos concidadão dos santos e da família de Deus. Essa lição de domingo é para a gente ir de cabeça erguida. Andar de cabeça erguida.
sabendo que agora a gente é representante de Deus, embaixador. Acabou. Acabou. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então levanta a tua mão e glorifica a Ele sempre. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.